Livro do Êxodo, capítulo 7, os versículos de 8 a 13. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão mais uma vez em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, fala ao nosso coração pela Tua palavra, ensina, instrui, corrige, consola e encoraja o Teu povo segundo a Tua verdade e a necessidade de cada um de nós. Abençoa então a Tua Santa Igreja, dando-nos a conhecer a Tua doce e gloriosa voz, a Tua bendita vontade. Sê também comigo, que as minhas fraquezas, meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então somente dá-me graça para transmitir a Tua verdade com fidelidade e temor. Nosso desejo é aprender o Teu querer para as nossas vidas. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Às vezes nós lemos histórias, por exemplo, não é, do Antigo Testamento, e nós ficamos muitas vezes a ver navios, né? Na minha época dizia-se que ficava boiando, né? Hoje eu não sei mais qual é a expressão moderna, né? Porque você ouve as histórias, mas parece que aquilo não tem nenhuma relação com a sua vida, não é? Qual é a relação, qual é o ensino da serpente engolir as outras, um bordão, uma vara, a tradução está correta, vara ou bordão, cajado, se transformar numa serpente, e qual é o uso destas coisas para nós, né? Para a igreja dos nossos dias? E essa pergunta ela é importante exatamente para que nós não apenas aprendamos as histórias do Antigo Testamento, mas para que nós de fato saibamos por que Deus operou daquela forma, por que Ele decidiu registrar essas coisas na sua palavra e como o Espírito aplica estas coisas à nossa vida nos nossos dias. E pensando sobre isso então, eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã a verdade de que o Senhor é o único Senhor, e como é que nós praticamos essa verdade no nosso dia a dia, não é? O Senhor é o nosso Senhor, e como nós experimentamos isso no nosso viver diário. Eu quero também aproveitar para fazer uma conexão, e essa conexão ela é de fato é uma conexão natural do texto de Êxodo 7, com o texto de Efésios, capítulo 6, verso de número 12, quando o apóstolo Paulo, falando sobre a armadura do crente, no verso 12, Paulo disse o seguinte: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo fala de uma luta diária dos crentes, não é? Uma luta espiritual contra as forças do mal, contra o nosso próprio pecado, contra Satanás, contra o pecado das pessoas que estão ao nosso redor. E por isso então que nós devemos olhar para o texto de Êxodo 7 e entender o Senhor como único Senhor,
e como isso afeta o nosso viver diário, já que nós estamos numa luta constante, não é? Estamos numa luta constante. Os versículos que nós lemos, de 8 a 13, eles se configuram como que uma introdução para os acontecimentos que serão narrados a partir do verso 14. Então você tem aí uma introdução acerca das pragas. Por que Deus jogou ou distribuiu ou trouxe aquelas pragas no Egito? Então esses versos eles farão a introdução dessa ação divina. E é necessário essa introdução porque muitos crentes olham para as pragas como se fossem meros acontecimentos naturais, desastres. Mas na verdade, esses desastres naturais não eram naturais. Era na verdade desastres sobrenaturais por conta de que havia uma luta entre Deus e Satanás, ou entre Deus e os falsos deuses do Egito. Então Deus usa a sua criação para julgar os falsos deuses, mas não eram meros episódios, não é, desastrosos da natureza. As pragas que o Senhor então lançou sobre o Egito naqueles dias, essas pragas consistiam então nesse julgamento divino acerca do povo e acerca dos seus deuses. Estima-se que havia mais de 5.000 deuses no Egito nos dias de Moisés, mas as 80 maiores divindades, as mais importantes divindades do Egito, que consistiam no número de 80, elas estavam agrupadas em 3 forças da vida egípcia. 3 forças da vida egípcias: o Nilo, a terra e o céu. E portanto Deus vai exatamente destronar, ridicularizar os falsos deuses egípcios, lançando 10 pragas, exatamente nessas 3 grandes áreas ou 3 grandes forças da vida egípcia. As 2 primeiras pragas são exatamente sobre o rio, as 4 seguintes sobre a terra, e as últimas 4 sobre o céu, culminando com a morte do filho primogênito de Faraó. Então, o Senhor estava julgando os deuses, os ídolos egípcios, bem como também o povo que era pagão e que havia aderido a esse tipo de fé. Portanto, estes versos que introduzem o episódio das pragas, eles nos mostram esse julgamento divino e, ao mesmo tempo, ele também nos mostra 4 grandes temas que, de fato, estão dentro desse julgamento, mas que se aplica à vida de todos os homens, em especial à vida dos crentes, e isso no viver diário. Tá? Então, Deus julga os ídolos, julga os egípcios com pragas, mas dentro dos episódios você tem 4 grandes temas, que são os temas que consistem da vida de todos os homens, em especial da vida dos crentes. E por isso o nosso tema, o Senhor é o único Senhor, praticando essa verdade no viver diário. Esses 4 temas que estarão presentes nos julgamentos, ou no julgamento executado nas pragas, constitui-se na obediência de Moisés e Arão, na superioridade do poder de Deus versus os deuses egípcios, nas falsificações de Satanás e na dureza do coração, na contínua dureza do coração de Faraó. Então, estes 4 grandes temas serão enfaticamente tratados nas pragas, e estes temas, salvaguardando as suas proporções e medidas, particularidades, eles representam o nosso viver diário. Tudo aquilo que nós vivemos está dentro desses temas: obediência, poder de Deus versus ídolos, tentações de Satanás, comportamento de coração, no caso aqui, dureza. Isso resume a nossa vida, não é? E o nosso procedimento diário
da fé. Diante disso, então, eu quero abordar esses 4 temas, que é o que está presente na introdução, e eu quero que você se concentre nesses temas, tá? Observando estas 4 coisas. Obediência implica submissão da vontade. Poder de Deus versus poder de Satanás implica servir a Deus e não ao diabo, ou seja, consagração do coração. Falsificações de Satanás implica tentações. Tentações, como Jesus mesmo disse, elas se apresentarão ante nossos olhos. Os olhos são as portas da alma. Então, as falsificações diante dos nossos olhos. E em 4º lugar e último, a resposta que será dada, se fé ou incredulidade. Ok? Então essas 4 coisas: submissão da vontade, obediência; consagração do coração, poder de Deus versus poder dos ídolos no coração, isso implica adoração; falsificações de Satanás, tentações diante dos olhos; resposta do coração, incredulidade ou fé. Pegaram? 4 coisas? Muito bem. Perdão. Vamos lá então. Obediência. No verso 10, o texto nos diz que Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Os irmãos devem lembrar que os capítulos anteriores, e nós trabalhamos sobre cada um deles, nós tivemos então um crente, Moisés, já um senhor de idade, com 80 anos, mas que fraquejava na fé ante os desafios da obediência e do cumprimento do seu chamado. Um homem que temia ser frustrado, um homem que temia a rejeição dos demais homens, um homem que queria agradar os demais, um homem que trouxe um peso sobre os seus ombros quando como é o nome? A escravidão foi ampliada sobre o povo e ele julgava-se ser o responsável por aquilo. Um homem que se julgava inadequado para servir o Senhor porque olhava para si e não para Deus. Então, um homem que enfrentou um desencorajamento na fé durante alguns dias. E agora você tem então um homem que foi pastoreado por Deus, foi tratado, como vimos nos versos anteriores do capítulo 7, não é? E esse homem então agora se chega a Faraó em grande fé, no exercício da sua fé, ele e o seu irmão Arão, e eles então agora fazem como o Senhor havia ordenado, não mais questionam, não mais dão desculpas, mas agora ele de fato experimenta a bênção do poder de Deus em sua vida, obedecendo ao Senhor diante do seu maior desafio, que era Faraó. Notem, meus irmãos, que quando o texto frisa, dizendo que eles fizeram como o Senhor lhes ordenara, isso não é um mero caso de obediência, tá? Mas é na verdade uma vitória sobre o pecado particular de Arão, de Moisés e talvez do próprio Arão. Isso é uma vitória particular daquele crente sobre o seu pecado. E é exatamente isso que deve acontecer na nossa vida todos os dias. Os crentes devem obter vitórias particulares sobre seus pecados, e essa vitória não é o mero não fazer algo, mas é exatamente o obedecer o Senhor naquela e naquela área, naquela e naquela circunstância, naquele e naquele outro desafio que o Senhor permita que passemos. Então ele teve uma vitória sobre o seu pecado de anteriormente, que era o seu orgulho, olhava para si mais do que para Deus. Ele trouxe um peso muito grande para si, julgando que ele era o responsável por salvar o povo. Então ele tomou responsabilidades que pertenciam a Deus e trouxe para si, não é? Era um homem que tinha medo de servir o Senhor, porque ele estava mais preocupado com a questão da frustração, do agradar aos outros. Era um homem que olhava para a sua fraqueza, ele não sabia falar bem e, portanto, ignorava o poder de Deus para usá-lo e usar a fraqueza dele. Enfim, então esse homem agora está livre do seu pecado e ele serve o Senhor, obedecendo o Senhor e fazendo como o Senhor o ordenara. Ele foi a Faraó
e ele disse: deixa ir o meu povo, essa é a ordem do Senhor, e ele fez como o Senhor havia determinado. Portanto, a obediência ao Senhor é exatamente o coroamento da nossa vitória sobre o nosso pecado. Esse coroamento implica não se ver livre daquele mal de uma vez por todas, porque enquanto estivermos nessa terra estaremos sujeitos às mesmas fraquezas. Mas esse coroamento implica que Moisés aprendeu o que significa submeter-se a uma vontade, como disse Paulo aos Romanos, que é boa, agradável e perfeita. Então Moisés aprendeu que confiar em Deus significa atitude de submissão, de submeter-se à vontade do Senhor, e por isso então ele obedeceu. Então notem que a obediência não é um mero sim ou um mero não, mas é uma atitude do crente aonde o coração se entrega submisso a uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e essa vontade é a do Senhor. E dia após dia, nas nossas fraquezas, nos momentos do dia a dia, essa luta é travada no coração, aonde a minha vontade versus a vontade do Senhor. Quando eu escolho minha vontade, eu peco. Quando eu me submeto à vontade do Senhor, eu venço o meu pecado, e é coroado então com atitudes práticas da vontade do Senhor sendo colocada no dia a dia, nas ações. É importante também lembrarmos que a obediência, ela de fato é o objetivo de todos os crentes. Todo crente tem esse desejo de obedecer o Senhor. Mas a obediência, ela requer uma submissão a essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E submeter-se à vontade do Senhor não é saber que a vontade é boa, mas é colocá-la em ação. Então submissão, não é igual a obediência, exige uma resposta imediata do crente naquele momento da vida, e uma resposta que é própria do crente, ou seja, que é instintiva. Ele sabe que é bom e por isso ele vai para aquilo que é bom. Isso configura-se então numa obediência amorosa a essa vontade do Senhor. Nós enfrentamos problemas na vida, nós enfrentamos as nossas fraquezas, nós enfrentamos os pecados alheios, não é, daqueles que estão conosco. Então, diante desse campo de batalha, você precisa se lembrar que você precisa vencer, e esse vencer configura-se em submeter a sua vontade diante da vontade do Senhor. A título de aplicação, é importante você lembrar que submeter-se à vontade do Senhor não vai excluir da sua vida algum tipo de medo, não vai excluir da sua vida algum tipo de receio, algum tipo de fraqueza. Você pode, como Pedro no barco, andar no mar e fraquejar, mas o conselho bíblico é: nem que ande e afunde na água, mas siga submetendo-se à vontade do Senhor. Entregue os seus temores em oração, os seus receios, mas decida, não opte, decida uma decisão consciente, amorosa, pela vontade do Senhor. Recuse claramente, propositadamente a sua vontade, escolha sempre a vontade do Senhor. Deus deu a Moisés tudo o que era necessário para que ele obedecesse o Senhor. Deus lhe deu a autoridade, como vimos no verso 1 do capítulo 7, lhe deu poder, lhe deu uma vara que não era mágica, mas que se transformaria então numa serpente. E o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 1, os versos 3 e 4, Pedro disse que tudo já nos foi doado ou dado pelo Senhor, para que nós o obedeçamos, para que nós vençamos o nosso pecado, para que nós experimentemos maior comunhão com Deus no nosso dia a dia. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Todos os auxílios espirituais já nos foram dados em Cristo Jesus, está na palavra,
e você então deve apenas usá-los, recorrer a eles em suas lutas. Obediência, submissão da vontade. Uma submissão amorosa, reconhecendo e praticando a vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável. Eu concluo essa aplicação deixando para os irmãos algumas perguntas, para que você examine a sua obediência ao Senhor. Qual é a sua luta? Então você precisa discernir qual é a sua luta no seu dia a dia. Qual é a sua luta? Em que área você está guerreando? Qual é a área da sua batalha? Você precisa discernir qual é a área da sua batalha, tá? Você está cansado? Recorra ao Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 11, 28, quando ele disse: venham a mim os cansados. Ali não é cansados físicos, mas são os cansados de lutar contra os seus pecados. Recorra ao Senhor, conforme Isaías 64, 4, quando Isaías disse: feliz é o homem que tem Deus por seu Deus, porque este Deus é quem trabalha por todo aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Obediência, todos os momentos, todos os dias. Qual é a sua luta? Em que área você está guerreando? Está cansado? Recorra ao Senhor. E esse é o caminho para obedecermos dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático e rápido. Você está no trânsito e você está com pressa e o sinal está vermelho e você passa no sinal e depois murmura até por alguém que buzinou contra você, se ira contra a pessoa. Qual é o problema? É o sinal? Não. É a pressa? Também não. No fundo, você não quer demonstrar que você se atrasou. Você quer esconder o seu atraso. Você quer dar a impressão de que você é pontual, mas não é. E para esconder o seu atraso, você peca, furando o sinal e irando-se contra os que estão no seu caminho. Entenderam? A minha luta é contra o meu coração. Eu estou lutando contra a minha falha no atraso. Onde eu estou guerreando, dentro do coração, a minha guerra é porque eu quero demonstrar aos outros que eu não me atrasei, eu não quero passar a vergonha, eu não quero demonstrar que eu falhei. Aonde eu caí, quando eu me irei, quando eu furei o sinal, quando faço justificativas mentirosas. Entenderam? Qual é a obediência? Reconhecer que falhou, seguir o trajeto segundo as leis, assumir o dano, servir o Senhor, dando bom testemunho, para não atrasar futuramente. Ok? Obediência. Em segundo lugar, o texto fala sobre a superioridade do poder de Deus versus o poder ou versus os deuses do Egito, ou sobre os deuses do Egito. Então, o Senhor Deus operou um milagre e transformou a vara de Moisés, de Arão, numa serpente. E Faraó então mandou chamar os seus sábios e feiticeiros. A palavra aqui está encantadores, mas também poderia ser traduzida como feiticeiros. E eles fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Eles lançaram suas varas e estas também se transformaram em serpentes. Então, em segundo lugar, nós temos poder de Deus versus poder de Satanás ou dos deuses ou sobre os deuses. E Deus ordenou Moisés que lançasse a vara, o seu bordão ao chão, e este se transformaria numa serpente. A palavra no original hebraico aqui, usada para serpente, não é a mesma lá do capítulo 4. Aqui é uma palavra que muitas vezes pode ser traduzida como dragão, monstro marinho, crocodilo, algo do tipo. Mas no texto ela é serpente. O seu contexto define o seu sentido. E a ideia da mudança é a ideia de intensificar o perigo daquela serpente. Então ela era uma serpente venenosa, uma cobra extremamente perigosa. A serpente, ela era um símbolo da autoridade de Faraó, não é? No Egito eles tinham um apreço pelas serpentes,
e a serpente era símbolo de sua autoridade. Ele deveria ser temido como a serpente deveria ser temida. Essa era a correlação da autoridade de Faraó com as serpentes. Então, quando Deus ordenou que a vara de Arão se transformasse numa serpente, o Senhor está exatamente desferindo um ataque contra a fonte da autoridade de Faraó, segundo ele julgava, não é? Deus está desferindo um ataque contra a soberania de Faraó, sua autoridade. O Senhor está declarando guerra àquele ídolo, àquele Deus falso. O Senhor então está exatamente mirando os seus mísseis poderosos para destronar, para humilhar aquele ídolo falso, aquele Deus pecaminoso, não é? Aquele Deus falso. Os irmãos devem lembrar que a coroa dos faraós naquela época, ela era como que uma serpente ereta. Então, a coroa não é como nós conhecemos agora. Então, havia um círculo que rodeava sua cabeça, mas na ponta havia um desenho de uma coroa, de uma serpente ereta, e que implicava então nesse poder, ou na pessoa que havia dado poder e autoridade para Faraó. Notem, meus irmãos, que quando Faraó manda chamar os seus sábios, e aqui preste atenção, existe sabedoria maligna e mundana. Lembrem-se disso, o texto está fazendo exatamente um contraste, não é? Há sábios segundo Satanás e feiticeiros. Estes homens então vieram e milagrosamente fizeram o mesmo que Moisés havia feito, que Arão havia feito. Então aqueles homens operaram segundo o poder de Satanás, e suas varas também se transformaram em serpentes. Alguns comentaristas, e eu vou sempre dizer isso para os irmãos lembrarem, tem gente que quer explicar tudo racionalmente. De fato existia no mundo antigo, como existe até hoje, pessoas que tinham uma grande habilidade com as serpentes. E descobriram, inclusive, que se eles conseguiam fazer uns movimentos nos músculos, no pescoço da serpente, na parte próxima da sua cabeça, a ponto de deixá-la ereta, como se fosse de fato uma vara, não é? Mas logo esse efeito passava. Então, existem comentaristas que preferem crer que foi isso que aconteceu, do que entender que o diabo tem poder para operar segundo os seus agentes, não é? Então eu menciono para os irmãos perceberem que até mesmo de homens crentes, não é? Como alguns comentaristas, podem sair coisas tão incrédulas como esta. Então eles operaram segundo o poder de Satanás, não é? Imitando Arão, que operou segundo o poder de Deus. Contudo, o texto nos descreve que houve uma batalha, houve uma guerra naquele momento, quando você vê a parte final do verso 12, quando a admiração de Faraó por ter conseguido temporariamente, não é? Na cabeça dele superar Arão e Moisés. Então a sua admiração foi imediatamente frustrada, porque na batalha a serpente de Arão engoliu, ela devorou todas as demais serpentes dos magos do Egito, demonstrando claramente que ela era mais poderosa e, portanto, que o Senhor também é Senhor sobre a terra do Egito. Os irmãos perceberão no capítulo 15 desse livro que Deus vai de fato levar o exército e o império egípcio à ruína completa, usando o mar para engoli-los. Essa é a tradução do texto. O mar engoliu as armas e os soldados egípcios. Aqui o Senhor está então demonstrando de que maneira manifestaria o seu poder e traria derrota sobre os egípcios. Como nós aplicamos esta verdade para nós hoje? Então vejam, os egípcios, eles criam, não é? Havia uma ligação muito grande com as serpentes. E muitos egípcios carregavam amuletos feitos, né, de pequenas serpentes, cobras e tal, para protegê-los de uma serpente maior chamada Apófis,
que era uma espécie de serpente deusa que personificava o mal. Então eles queriam se ver livre daquele agente do mal, usavam esses amuletos, não é? E o texto nos diz então que quando o Senhor ordenou que a vara se transformasse em serpente para destronar esse deus egípcio, perceba que Deus está estabelecendo uma forma de lidar com os ídolos. Deus está estabelecendo uma forma de atacar os ídolos. Notem que Deus não fez como nós fazemos, estudar o adversário, ver os seus pontos fracos para atacar os pontos fracos. Deus, na verdade, agiu exatamente sobre a força pecaminosa, a força idólatra daquele ídolo. E isso nos ensina o modo como o Senhor trabalha com os ídolos. Isso nos ensina o modo como nós também devemos abordar os nossos ídolos para destroná-los de nosso coração, a fim de que somente Cristo reine. Então perceba o seguinte: o Espírito Santo vai agir no coração dos crentes, destronando os falsos deuses, não estudando para ver se ele tem uma fraqueza, mas ele vai atacar diretamente a força pecadora ou a força pecaminosa daquele ídolo. Vou dar um exemplo. Se você vive para o prazer e é um crente, Deus vai fazer você um miserável insatisfeito. Nunca haverá saciamento do seu prazer. Exatamente porque o Senhor está atacando a força pecaminosa do ídolo. Ele está te direcionando não para as coisas externas, mas para o coração. Ele está te ensinando que não pode confiar neste ídolo, que não pode depender deste ídolo, que só há verdadeira alegria e prazer nele, Deus, em Cristo e no Espírito. Se você é uma pessoa que vive, por exemplo, para o dinheiro, Deus vai atacar o coração desse crente, lhe dando sempre insegurança na área financeira. Ele tem tudo, mas no coração ele não tem nada, porque Deus está atacando a força pecaminosa do ídolo. Engraçado isso, não é? O coração está sempre atormentado pela insegurança financeira, meu Deus, e o espírito vai desferindo os seus golpes, até que o crente entende que não pode confiar nos seus bens. É o nosso incrível, não é? Bendito é sempre o Senhor. Qual é o seu ídolo? Todos temos. Calvino já disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quais são os seus ídolos? Não busque, não fique fazendo rodeios, procurando os pontos fracos dos seus ídolos. Os pontos fracos implicam circunstâncias. Não, as circunstâncias são os ambientes onde ele exige de você adoração, respeito e amor. Então não fique olhando as circunstâncias. Mire e acerte a força pecaminosa do seu ídolo. O método que Deus nos ensina nesse texto para derrotar o nosso pecado é este. Não é ficar examinando essas fraquezas dos ídolos, mas é atacar a força pecaminosa. Isso significa, então, dizer que nós temos que consagrar o nosso coração, não apenas mais, mas naquela área para o Senhor, na área em que aquele ídolo está dominando. O que Deus está fazendo é atacar aquele ídolo para retirá-lo do trono do nosso coração e para que Cristo reine ali perfeitamente e completamente. Por que Deus age assim? Porque os ídolos, assim como o Deus verdadeiro, exigem de nós confiança, amor e adoração. E nós adoramos, confiamos e amamos os ídolos falsos, os deuses falsos, quando nós os obedecemos. Lembra? Obedecer implica submissão de vontade. Submissão de vontade implica reconhecer que a vontade daquele ídolo é boa, perfeita e agradável. E quando nós obedecemos, nós adoramos e manifestamos amor. Então o Senhor ataca a força pecaminosa exatamente para ensinar que nós não podemos confiar naquele ídolo.
que nós só temos uma pessoa digna de inteira confiança e dependência, e Ele é o Deus único e verdadeiro. Maravilhoso, não é? O contrário, muitas vezes, das nossas estratégias, né? Nós ficamos examinando para ver um ponto fraco, e os pontos fracos, eles apenas mascaram o ídolo que está encastelado. Mas o Espírito vem e derruba do trono aquele ídolo falso, nos ensinando que nós não podemos confiar nele, mas que devemos consagrar o nosso coração apenas ao Senhor. Então, no dia a dia, você vai ter essa luta entre poder de Deus versus ídolos. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Todos eles. Nas mais variadas áreas da vida. O texto está ensinando, olha para o teu coração, destrona, foca, né, no ídolo que está lá, querendo te levar para o lado dele. Ora, usa a palavra, as armas do Espírito, destrona esse ídolo, consagra o teu coração apenas ao Senhor. Em terceiro lugar, o texto também nos mostra as falsificações de Satanás. Então, os versos que eu li foram os versos 11 e 12. E notem que Satanás, ele imitou o Senhor, não é? Usando inclusive os seus profetas, os seus agentes, os seus comissionados. E ele fez exatamente como o Senhor. Ele fez serpentes, como o Senhor havia feito, não é? Ele tentou reproduzir o mesmo milagre que Deus havia feito por mãos de Arão. Então ele tentou fazer o mesmo, né? Só que, nesse caso, era uma imitação, uma falsificação. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:9 e Apocalipse capítulo 13, os versos de 15 a 17, falam claramente: o meio que Satanás usa para prosperar no mundo é a mentira e o engano, a falsificação. Esse é o meio que ele usa, tá? E preste atenção num detalhe. Se você comprar um livro de antropologia e for ler sobre as religiões no mundo, você vai perceber que todas elas há um código de ética, mesmo trazido por Satanás, né? Fora a religião cristã, todas as outras são pagãs. E em muitas delas, há muita coisa semelhante à religião cristã. Mas qual é a diferença? Nenhuma delas tem o Evangelho, nenhuma delas tem Cristo. Então, elas podem pregar o bem, o amor ao próximo e o respeito, mas vai chegar sempre num limite, num abismo, porque não tem Cristo. Somente o Evangelho perpassa desta vida para a próxima. Que coisa incrível, não é? Todas as religiões também têm os seus códigos de ética, mas nenhum deles tem Evangelho. São meras imitações de Satanás para aprisionar os seus adoradores. Diante disso, então, nós podemos entender que Satanás, ele é de fato um falsificador, não é? Que imitou Arão, na tentativa de manter Faraó e o seu povo debaixo do seu poder, e na tentativa de dissuadir o crente Moisés e Arão, os crentes Moisés e Arão, da fé e da dependência de Deus. E aí então o Senhor gloriosamente combate o falsário. A verdade triunfa sobre a mentira. O falsário é desmascarado publicamente diante dos olhos de Faraó. A serpente de Arão engoliu todas as serpentes produzidas por Satanás. E esse triunfo da serpente de Arão sobre as serpentes dos magos do Egito estava exatamente indicando um triunfo maior que haveria de acontecer. Esse triunfo maior foi exatamente o triunfo na cruz, quando Satanás, achando que, operando a morte sobre Cristo, haveria de derrotá-lo, ele mesmo foi derrotado, e humilhado e exposto à vergonha publicamente, como Colossenses 2, verso 15. Notem, e os evangelhos descrevem muito bem isso, que Satanás
usou o governo da época, usou soldados para prender o Senhor Jesus Cristo, usou demônios para atrapalhar o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo foi tentá-lo no deserto, orquestrou a morte do Senhor Jesus, não é? Usando o poder religioso da época, falsas testemunhas, inclusive operou em um incrédulo que estava dentro da igreja, Judas. Contudo, não possuindo onisciência, cometeu um grande erro. Ele não sabia que Deus havia designado a morte de seu filho como pagamento do nosso pecado. E então, quando Satanás orquestrou a morte de Cristo, também orquestrava sua própria derrota, sua própria vergonha, sua própria aniquilação. A chave de nossa libertação dele próprio foi operada por ele, manuseada por ele, debaixo da graça, glória, poder e soberania do nosso Deus. Na cruz, então, o Senhor Jesus Cristo, ele desmontou Satanás, desarmou Satanás de seu poder e autoridade, derrotou e o expôs à vergonha, conforme Colossenses 2,15. Na ressurreição, o Senhor então, depois de já tê-lo humilhado, o Senhor então agora declara a nossa liberdade do pecado e da morte, conforme Romanos 4:25. E agora, nós os crentes, no nosso dia a dia, mesmo quando cometemos algum pecado, Satanás não pode mais nos acusar. Ele precisa ficar calado ante o poder, a glória, a graça e a redenção que possuímos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo tratando sobre isso, ele disse no verso de número 57, ele disse: como está escrito, tragada foi a morte pela vitória, tragada, engolida, devorada foi a morte pela vitória, pela ressurreição de nosso glorioso Salvador. Como é que você aplica isso no seu dia a dia? Em primeiro lugar, você precisa lembrar no seu dia a dia que você não está trabalhando para ser vitorioso. Você é vitorioso em Cristo sobre Satanás. Uma das coisas que Satanás busca fazer é que nós acreditemos que estamos lutando pela nossa própria vida e vitória. E isso se constitui num peso. E por isso muitos crentes naufragam ante as tentações, ante as lutas contra os pecados neste mundo. Então nós temos a vitória em Cristo, nós já temos uma certeza que nossa morte já morreu em Cristo e portanto temos a vida eterna. E isso nos serve de consolo nas aflições e nos serve de ânimo quando estivermos nos conflitos. Ou seja, quando você estiver guerreando na sua vida diária, quando você se deparar com as falsidades de Satanás, você precisa trazer à sua memória a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. E este trazer à memória será como que um desvendar de olhos para você discernir aonde está o pecado, aonde está a mentira, aonde está a falsidade. Os crentes, dia após dia, são tentados por Satanás com falsificações das coisas de Deus. Portanto, eles devem recordar da vitória de Cristo sobre Satanás, sobre a morte, sobre o pecado. Pastor, como é que eu recordo da vitória de Cristo, pastor? Cuide dos seus olhos. O Senhor Jesus disse que se os olhos de um homem for mau, todo o seu corpo estará em grande trevas. Então, cuide dos seus olhos. E isso não é apenas não olhar para algo que você julga pecaminoso, mas é como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dirija os teus olhos para o céu, aonde Cristo está assentado. Ou seja, você quer julgar as mentiras do diabo, compare com as verdades de Deus.
Você quer julgar as mentiras de Satanás? Compare com as verdades de Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Julgue as mentiras pela verdade de Cristo. E isso de fato te lembrará da tua vitória em Cristo sobre a morte, o pecado e sobre Satanás, e manterá os seus olhos como portas luminosas para a sua alma. Vou lhe dar um exemplo prático. Um homem quer adulterar e o diabo então lança diante dele as ideias mais fabulosas do mundo, de que ele tem direito sobre seu próprio corpo e tem direito à felicidade. Eu comparo essa mentira com a verdade, então Paulo disse que os nossos corpos não podem mais ser usados para satisfazer nossa própria vontade, porque não vivo mais eu. Lembra de Gálatas 2:20? Mas agora esta vida que eu tenho, eu vivo em Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu para me salvar. Então imediatamente as mentiras caem por terra, e a verdade sobressai, e eu prossigo com os olhos para Cristo, olhando em Cristo, somente nele. Isso você pode aplicar a tudo, todas as áreas. Pastor, eu tenho disfunção alimentícia. Pois é, o diabo está te ensinando que a solução do seu problema é encher a barriga. Ele está te dizendo que você vai satisfazer alguma angústia, ou que a sua ansiedade vai ser aliviada em encher a pança. Isso é a mentira. E então a Bíblia vem e nos ensina o oposto, e Paulo disse aos Filipenses: o que se passa no teu coração, eleva a Deus em oração, e a paz do próprio Deus, que excede o teu próprio entendimento, será derramada sobre você. Filipenses 4:8-9. Entendem? Cuida dos teus olhos, porque Satanás mira neles para apresentar suas falsificações, para destruir. E por fim, a contínua dureza do coração de Faraó. Verso 13, então o texto é claro e nos diz assim: todavia, veja que há uma conjunção que não apenas liga os acontecimentos do 12, mas ela demonstra a reação de Faraó. Então, todavia, o coração dele permaneceu endurecido, como o Senhor havia dito. Faraó pediu sinais, pediu milagres, não é? E isso é muito interessante, porque a Bíblia descreve que os descrentes pedem sinais para acreditar em Deus. A Bíblia descreve que os descrentes pedem sinais porque julgam que a fé está ligada ao que vê. E também pedem sinais para que Deus comprove que Ele existe, que Ele tem poder, que Ele é onisciente. Então o Faraó faz isso também. E a Bíblia nos ensina que os milagres não têm a função de autenticar Deus, nem o seu poder. A função dos milagres é tão somente para confirmar a palavra de Deus por meio dos seus embaixadores. Por isso que Deus disse a Moisés: faz quando ele te pedir, para que ele saiba que você é meu enviado. Nos dias de Jesus, Jesus fez muitos milagres, e todos eles confirmavam a sua palavra e o seu comissionamento como filho de Deus. Hoje em dia, os milagres estão um pouco mais raros, não é? E isso não significa que Deus mudou a sua forma de agir, mas significa dizer que a palavra está cada vez mais sólida na terra, não é? Ou seja, a igreja está cada vez mais sólida, ainda que enfrente as suas lutas. O fato de nossos dias também termos poucas demonstrações de milagres da parte do Senhor, se dá pelo fato de que o último e o maior de todos os milagres que já foi feito é o milagre da ressurreição. Este foi o maior de todos os milagres. É tanto que a nossa salvação, justificação é condicionada a este milagre. E quem não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos não tem vida eterna, é o que ensina a Escritura. Portanto, o que a Bíblia nos ensina acerca deste tópico sobre os milagres é que Deus não tem necessidade de fazer nenhum deles
seja para autenticar-se como Deus ou para provar o seu poder. Entretanto, irmãos, notem que o coração de Faraó ficou endurecido, mesmo diante de um milagre, porque a fé não vem pelo que se vê, e sim pelo que se ouve. Romanos 10:17. A incredulidade de Faraó tipifica aqueles que não creem em Jesus Cristo como o seu Deus. E o que é que tudo isso tem a ver conosco, pastor? Tanto da incredulidade quanto da questão de milagres. A dureza do coração é o processo negativo do raciocínio que os homens constroem. Quando eles estão expostos a Deus, então eles constroem um raciocínio. Deus, sua palavra, o que eu faço? A dureza do coração é o resultado dessa construção e é um resultado negativo. Muitos crentes, infelizmente, em alguns momentos da vida, em alguns momentos do dia a dia, possuem corações ou demonstram corações endurecidos em algumas áreas. Por quê? Porque eles procedem como Faraó. Deus, palavra, o que eu faço? E aí, como Faraó, os crentes também fazem. Deus, palavra, eu quero um milagre para que ele prove que ele é Deus e para que ele prove que a sua palavra é verdadeira. Mas eu já sou crente, diz a Escritura, então Deus não vai fazer. Qual é o resultado? Dureza de coração. Muitos crentes erram durante a tomada de decisões porque julgam dessa forma. Qual é a vontade de Deus para a minha faculdade? Então, Deus, palavra, entenda, ele conhece alguma coisa, aí ele pede um sinal. Alguém vai passar na rua e vai dizer, faz tal curso, ou pede Deus. Aí não acontece nada, ou Satanás se aproveita dessa fraqueza e faz uma serpente falsa, igual dureza de coração. Ele julga que aquilo, ou que Deus não tem poder, não atende, ou ele julga que aquilo, mesmo errado, é vontade de Deus. Então, os crentes podem, ao longo do seu dia, em diversas situações, podem proceder como Faraó, insubmissos, duros de coração. Eu brigo com a minha esposa, a Bíblia diz, vai, te reconcilia antes que o sol se ponha. Mas eu não quero, então eu durmo com ira. O que significa isso? Dureza de coração. No caso de Faraó era uma dureza, uma incredulidade para a condenação. Mas no nosso caso, dureza de coração. Então naquela situação eu julguei Deus, a ordem, vai te reconciliar com ela, igual resultado. Resultado, eu não quero. O que eu fiz? Não, eu não quero. Nem Deus, nem palavra, eu quero ficar no meu orgulho, na minha dureza. E então eu atuo dessa forma. Percebem? Porém, e aí eu quero já caminhar para a conclusão, o nosso tempo também já se esgotou, lembrar do seguinte: quando eu faço esse raciocínio, Deus, palavra, o que eu faço, igual, dá um resultado. Todas as vezes que eu não opto pela vontade divina, que foi o primeiro tópico, submissão à sua vontade, eu irei optar por a vontade de um ídolo. Eu irei optar por a vontade de um ídolo. Então aí o processo será ídolo, sua vontade que parece ser boa porque me agrada, o que eu faço igual dureza de coração. Entendem? Bom, concluindo então, o que significa para nós a verdade, o Senhor é o único Senhor? Significa estas 4 coisas. Submissão da nossa vontade ao Senhor no nosso dia a dia, até no comer, no dormir, por exemplo, quem dorme demais, né? Se não tiver alguma disfunção, a Bíblia caracteriza como preguiça. Submissão da vontade, consagração do coração, poder de Deus versus poder dos ídolos, né? A quem eu entrego o meu coração, a quem eu confio. Se eu confiar nos ídolos, então eu vou servi-los. Se eu confiar no Senhor, eu vou servi-lo. Terceira coisa, olhos sábios para não cair nas falsificações de Satanás. Por fim, resultado, ação. Ou ação de fé, ou ação de dureza diante desse raciocínio. Deus, palavra, o que eu faço, igual.
Que Deus seja conosco e nos dê sabedoria para viver continuamente esta verdade. O Senhor é o único Senhor em todos os momentos da nossa vida. Amém.